E aí, lindões? Que o nosso papo aqui é sobre empreendedorismo, marketing e tudo mais, você já sabe que nós trazemos também pessoas muito relevantes para contar seu histórico profissional também. Mas o que eu quero saber hoje é quais são os principais quesitos para uma marca dar certo. E quem eu chamei hoje aqui é um empreendedor, um empresário, na verdade, que já tem bastante tempo de estrada e que seu empreendimento está na memória afetiva da galera aqui da nossa região. A gente viu essa hamburgueria sair de um trailer para virar um grande modelo de negócio, que inclusive já teve lojas na região. E quem eu chamei hoje para conversar comigo é Cacá Gibrail, um grande querido. Tudo bom, Cacá? Obrigado, Mauri, pelo convite aqui na Rasque. Para mim é um prazer imenso estar aqui, falar um pouco sobre a história do Sandubas, que completará agora em 2026 40 anos. Nossa, 40 anos já vai fazer? Caramba, eu não tinha noção que era esse tempo todo não. Caramba, gente. Bom, mas antes de a gente começar o nosso papo com o Cacá, nós vamos ver a Isabelle Lopes aí pelas ruas, perguntando pra galera o que elas consideram muito relevante para uma marca ser um sucesso. Vamos ver. E aí, Amori, você tem uma marca favorita? O tema de hoje é: o que uma marca precisa ter de relevante para ser um sucesso? Olha, eu acho que ela tem que cativar, né, o seu público-alvo. Isso é o principal, assim. Mercadoria boa e ser bem atendida. E qualidade da roupa, né? E o posicionamento, né? Claro. Ela tem que estar sempre percebendo o que as pessoas gostam, o que as pessoas procuram, né? A maioria das pessoas utiliza, gosta, para ela poder estar sempre no gosto popular mesmo, né? Gosto muito da Calvin Klein. Depende muito do tipo de público que a marca quer atender, né? A Calvin Klein é uma marca que atende um público mais diferenciado, né? Em que as outras marcas precisam ter também para chamar a sua atenção? É a máscara do rubro-negro Flamengo. Então, se atualizar sempre, né? Tá sempre ele percebendo as pessoas, o gosto das pessoas, a evolução das pessoas, eu acho que isso é muito importante. E faz a marca realmente permanecer no auge. Eu acho que essa é a diferença, sim. Pegar no coração. É possível gostar de uma marca sem nem ter comprado essa marca? Eu gosto da Farm. Pensando assim, que marca você gosta, Isabelle? Farm. Tem alguma coisa da Farm? Não. Marca favorita? Sandubas. Eu era da época que eu comia um Big Big do trailer do Sandubas. Beijos, vou lá no Sandubas. Olha, tem muitas opiniões aí sobre como fazer uma marca fazer sucesso. Você, Cacá, se você pudesse elencar, de repente, o principal, o que você acredita que seria o principal para uma marca dar certo? Eu acho que primeiro você tem que ter um modelo de negócio, né? Saber qual o negócio que você tem um pouco de conhecimento. No meu caso, assim, especificamente falando, eu quando comecei eu não sabia fazer nem sanduíche, cara. Você não tem uma ideia? operar a fritadeira. Eu não sabia nada. Então, assim, foi uma ideia que apareceu e a gente começou a desenvolver o negócio. Começou com um trailer. Então, hoje, você tem muito mais condição, né? Você tem a rede social, tem cursos. É muito mais fácil. Muito mais acesso, né? Muito mais acesso. Só para você ter uma comparação mínima, por exemplo, na minha época, ninguém fabricava pão de hambúrguer. Nossa. Então, o meu pão de hambúrguer, por exemplo, eu fazia na padaria do seu Zé ali, do lado do Amauri. Olha! E o padeiro do seu Zé, ele não sabia fazer pão de hambúrguer. Teve que aprender para te aprender. Então, ele começou a aprender, ele fazia um pão muito grande, depois um pão menor. Então, aí que ele começou a padronizar o pão e a gente começou a comprar o pão da padaria do seu Zé, especificamente para o Sandubas, porque a gente não tinha na época muita gente que trabalhava com sanduíche, né? E hoje você tem o pão já vem cortado, você tem o queijo fatiado, você tem diversas marcas de hambúrguer, de carne de hambúrguer. Não tinha a carne de hambúrguer que você tinha que fabricar. Então, assim, existia uma dificuldade muito maior do que tem hoje. Não, então, com certeza. Mas também, por outro lado, né, hoje você tem uma concorrência muito maior, né? No meu caso, por exemplo... A região bombou, explodiu de hamburguerias. Hoje nós temos vários, né? Inclusive excelentes negócios. Mas nem tantos com tanto tempo de mercado como a sua. Não, é verdade. O Sandubas é o tiozão da hamburgueria, vamos chamar assim, do fast food. E como que você chegou no nome Sandubas? Ia ser sempre esse nome mesmo? Não, é interessante. A ideia do Sandubas começou, eu morava no Rio de Janeiro, né? Eu tinha um sócio, mandar até um abraço para ele, o Badinho, hoje é professor de matemática.
A gente estudava junto, fazia engenharia, né? Eu numa universidade, ele em outra. E a gente viajava muito para Minas. E em Minas tinha uma tradição de trailer. Tinha uns eventos, no final da noite o pessoal ia para um trailer comer um sanduíche. Sim. E em Angra não tinha isso. Né? Então o pessoal de madrugada tinha ali o pastel do Seu Caetano, não tinha muita opção. Então dali a gente começou a formatar uma ideia de fazer um sanduíche. Você identificou, foi pela oportunidade mesmo, né? Você identificou ali que o mercado precisava. Então assim, no início apareceu a ideia, mas a gente não sabia fazer sanduíche, não sabia como começar o negócio, né? E aí o nome veio do Sandubas, né? Sandubas. Mas o interessante é que o primeiro sanduíche do Sandubas foi o Big Big, que é o sanduíche mais conhecido. Vai parecer que é uma publicidade, gente, mas não é uma publicidade não, tá? Eu convidei o Kaká pra gente falar sobre empreendimento, mas já vai parecer realmente uma publicidade. O que eu mais gosto é o frangão. Compro muito frangão. Até hoje. Então é um sanduíche tradicional também, né? O frangão, o Big Big, o Big Sandubas. E assim, o Sandubas é uma empresa tradicional. Sim, né? Tem a credibilidade do tempo e também, eu acho também, você, a família, ser reconhecida e conhecida na região. Cacá do Sandubas, Alexandre do Sandubas. Traz esse peso também pro produto, né? É verdade. E assim, e o Sandubas, ele começou como um trailer, na esquina da Palmeiras. Sim. Né? Na época, eu lembro até no dia que a gente abriu, foi em 86. Já faz bastante tempo. Eu não era nem nascido. Então, assim, foi uma novidade. Né? Quando abriu, começou. E o interessante é que a gente, quando abriu, nós tínhamos uma tabela de preço, onde a ideia seria o cliente. Olha, você vê como as coisas mudaram. O cliente montar o seu sanduíche. Entendi. Então ele chegava lá, escolhia a carne, o pão, o queijo, o bacon e ele montava o sanduíche. Mas só que na primeira semana a gente falou, isso não vai dar certo, porque tem uma coisa interessante que mudou. Antigamente era tudo manual, era na fichinha. Sim. Então dava muito mais trabalho você montar. Então. Aí como é que você imagina, cada um teria um sanduíche. Então não daria certo. Hoje já dá certo, porque você hoje tem um sistema, você tem muito mais. Não dá para comparar. Então antigamente era tudo manual. Para você ter uma ideia, aquele esquema de senha que hoje nós temos. O Sandubas foi praticamente o primeiro em Angra. Ninguém usava sistema de senha. E o Sandubas tinha um esquema que funcionava muito bem. Você tinha uma fichinha, você fazia um pedido, a gente te dava um número e tinha um display lá. Inicialmente não tinha o display, né? O display chegou depois. Sim. Aí e chamava pelo número. E isso virou. Eu sou dessa época aí. Virou uma tradição. E hoje todo mundo tem isso, né? Hoje várias empresas têm, empresas grandes. E nós começamos com essa, eu acho que foi uma coisa inovadora. Com certeza. Quem compra primeiro sempre vai ser atendido primeiro, né? Não tem aquela questão da fila. Sim. E aí tinha o lance da rua, que a pessoa ficava dentro do carro, ficava batendo papo, ficava namorando, e aí gritava lá, chamava um número, a pessoa ia lá e pegava o sanduíche. Para te incluir, de repente você está assistindo e não é de Angra, não conhece nossa região aqui, o trailer do Kaká não é mais trailer, né? Hoje em dia é uma loja grande, já teve inúmeras outras lojas também, mas nessa época o trailer ficava numa esquina de uma das principais vias daqui do centro da cidade. Então, obviamente, as pessoas estavam fazendo seus afazeres ali na parte da noite, enfim, não tinha como não passar ali, de repente, voltando e não comer, né? Mas você pega só, a gente falou aqui de um bom nome, que é um bom nome da marca, né? Falamos sobre a oportunidade, dele ter identificado uma oportunidade, né? Na parte da noite, madrugada, não tinha onde fazer um lanche ali. A questão também de já ser conhecido, uma família conhecida, você já tem ali pessoas predispostas, né, a consumir o seu produto, mas eu destaco um diferencial por conhecer a marca. E eu adoraria saber os segredos dessa construção. O molho Sandubas. Então, o molho Sandubas, gente, eu acho que realmente a cereja do molho. Do molho, assim, foi uma... eu comecei a me interessar muito sobre essa questão de entender, né, de montar molho, sanduíche, aí comecei a me dedicar nisso. Então o molho foi uma das primeiras coisas que a gente foi buscando alternativa. Na época tinha dificuldade, e aí nós criamos um molho Sandubas. Hoje tem mais, o nome do molho é molho Sandubas. É o mesmo molho desde
30 e poucos anos atrás, 38 anos atrás. E você tem mais você tá falando, você tem mais de um molho, Tem. mas ele ainda continua sendo o que mais sai. É o mais conhecido. Com certeza. Não, e é legal, por exemplo, tinha cliente meu, né, que eu nem conheço, mas chegava lá no trailer e falava, poxa, eu moro no Rio, mas eu vim aqui para comprar um sanduíche e queria que você me arrumasse um pouco desse molho para levar o molho, entendeu? Então, assim, o molho acabou ficando... Mas na época também, a gente tem que levar que a bisnaga de molho, né, o negativo está me olhando ali, ele lembra disso. A bisnaga era liberada para todo mundo. Eu lembro. Só que aconteceu o seguinte... Os tubinhos também. Só que aconteceu o seguinte... Chegou um dia, eu pensei assim, cara, imagina alguém chega aqui bêbado, por exemplo, né, de madrugada, e coloca alguma coisa dentro do molho. Isso me deixou encucado. Aí eu falei assim, cara, não vou poder mais liberar o molho. O pessoal levava pro carro. Com certeza as pessoas deviam levar os tubos. Levava para casa, devolvia no outro dia. E aí dali a gente parou de liberar o molho, porque a gente viu que seria um risco, né? Porque a gente estava na rua, né? Não estava numa loja física. Eu tô falando de uma percepção talvez muito externa, mas o molho foi o que de fato fez a sua hamburgueria vender mais e vender mais um hambúrguer? Acho que era o conjunto, né? O lance do nome, o sanduíche, a qualidade do sanduíche, né? O sabor. E o molho também ajudava, né? Mas não acho que seja o principal, o fator principal. Acho que era o conjunto. A questão do horário. Ninguém trabalhava de madrugada na minha época. Delivery, quase não tinha delivery em Angra. Nós fomos um dos primeiros a começar com delivery. Hoje nós temos várias empresas que fazem. Então, assim, foi o conjunto, né? Mas o molho, ele teve seu papel importante, né? Hoje nós temos, inclusive, outros molhos, né? Mas foi um diferencial, né? A questão do molho liberado. Porque antigamente só tinha maionese, né? Eu acho que maionese, ketchup, mostarda. E aí o molho virou uma novidade. Pô, eu com certeza acho que é um dos principais diferenciais. E hoje, geralmente, quando a gente compra em delivery lá, compro muito, gente. Vem um molhinho dentro Vem um molho, da embalagem. E com certeza as pessoas adoram, né? Eu como molho, como a batata, como o nugget, como o hambúrguer com o molho, é muito bom. Cacá, esse formato você já tinha no início de construir o molho ou foi algo depois? Veio depois? Então, assim, foi uma coisa em construção, né? O Sandubas, ele começou como um trailer, nós inovamos em muita coisa. Propaganda, por exemplo, quem lembra, vou falar o nome aqui, o Mimi Maravilha, né? A gente fazia uma propaganda diferenciada com Mimi Maravilhas, contando historiazinhas, né? E, assim, a embalagem... Foi ajudando a popularizar. Conjunto, né? Aí popularizou e assim virou uma marca conhecida. Eu acho que isso foi importante. A questão do horário, eu acho que a questão do horário era legal, que você conseguia comer um produto de qualidade, porque tinha isso também. Antigamente, né, estou falando anos 80, 90, você não tinha nada de madrugada para comer. Então você conseguia comer uma coisa, um sanduíche de qualidade de madrugada. Eu acho que isso foi um diferencial. Não, com certeza. Nesse tempo, né, já vai completar em 2026 40 anos, um desafio que eu vejo muito acontecer na região, né, dos empresários no geral, é uma mão de obra qualificada, né, colaboradores que atendam bem o cliente. Como foi isso para você, a montagem de equipe? Você encarou muito desafio? Hoje você passa treinamentos? Como que é isso? Primeiro você trabalha com alimento, né? É diferente, assim, a gente tem uma dificuldade grande de mão de obra, sempre teve em Angra, e aí teve época que a gente tinha um treinamento, eu tive loja em Paraty, a gente acabou fechando, mas, por exemplo, em Paraty eu tive que trazer funcionário de fora, que em Paraty não tinha mão de obra. Tive que alugar uma casa, eles ficavam numa casa e vinham de fora, na verdade era um irmão de uma funcionária minha, de João Pessoa, da Paraíba, que ele trazia os funcionários, a gente alugava uma casa, 5, 6, lá em Paraty. 5, 6, porque não tinha mão de obra. E lá em Paraty também, o que aconteceu lá em Paraty? Começou a abrir muita coisa na rua, em volta. E isso acabou me prejudicando. Então a gente achou melhor fechar a loja. Vendemos o ponto, entendeu? Quando você decidiu
investir em Paraty? O que te motivou a levar para fora da cidade? Então, existia, né, e existe ainda, muita gente pensa, pô, por que você não vem para Paraty? Por que você não vai para Volta Redonda? Então, como Paraty estava próximo, a gente falou, vamos tentar Paraty. Entendi. A logística seria mais fácil, né? Mais fácil. Entendi. E tinha uma pessoa que trabalhava comigo também na época, isso é importante, que ele estava se mudando para Paraty. Entendi. Né, porque a esposa dele trabalhava no Banco Itaú, e ele tinha que ir para lá. Eu falei, pô, então vamos montar um Sandubas lá e você vai gerenciar. Então acabou coincidindo essa situação, entendeu? Sim, entendi. Muito bom. A gente está falando aí de muito tempo, né? São quase 4 décadas de existência da empresa. Como que vocês encaram, né? Isso eu pensando na estrutura mesmo do Sandubas e a galera que trabalha com você à frente, tanto lá também. Como que você encara essa migração da comunicação digital, né? Porque vocês viveram aí toda a época, desde há 4 décadas, vocês viveram cada época de cada veículo, né? Rádio, TV, internet mais forte. Como que você trabalha hoje com a internet e como que você vê esse veículo para o seu empreendimento? Eu acho que na internet eu trabalho menos do que eu deveria, né? Na época eu trabalhava muito com rádio. E era muito importante trabalhar naquela época com rádio, mas hoje a internet é um canhão, na verdade, né? Você consegue montar o seu negócio, ser conhecido muito mais rápido, né? E te traz muita facilidade. É muito importante você estar na internet, na rede social, no Instagram, Facebook, no YouTube. Hoje, assim, tem um mercado gigante, né? E agora, hoje nós temos N empresas, né, aqui em Angra mesmo, que trabalham no mesmo, principalmente no segmento de entrega. Né? Hoje a gente tem muita opção de entrega, de delivery, mas a rede social ela é fundamental, hoje é muito importante. Com certeza. Mas a sua marca tem uma questão que é uma marca já de credibilidade, de nome, e não depende só da internet para sobreviver. Ela já tem a credibilidade dela, o público-alvo. Com certeza as pessoas que minimamente devem pedir 1, 2 vezes na semana o produto, né? Você já tem um público já fiel, né? Que não depende só da internet. Eu acho que é uma vantagem, né? De você ter uma marca conhecida, né? Mas não é só isso. Acho Com certeza. Porque, assim, outro dia eu estava conversando com um amigo e falei, o Sanduba está ficando velho, né? Mas, assim, a marca tem quase 40 anos e é um segmento onde você tem que estar sempre inovando. Com certeza. Não é? Diferente de, por exemplo, eu tenho um amigo lá, mandar até um abraço, Marcelo Alvorada, tem a papelaria dele, fazer uma propaganda aqui. Ele vai, compra os produtos dele e vende ali. Agora, no caso no setor de alimentação, você tem que estar sempre criando algum produto novo. Entendi. Né? Um sanduíche novo, uma promoção nova. E o mercado hoje está muito agressivo nisso. Né? Quem não fizer vai ficando para trás. Entendi. E a concorrência é muito maior também, porque você tem sanduíche, tem pizza, tem comida japonesa, né? Tem muita coisa. São vários segmentos, você não compete só com hamburgueria, né? Não. Você compete com qualquer outro alimento que venda naquele horário, né? E faça a entrega, né? Com certeza tem muito mais concorrência. Você poderia contar pra gente também o que você acredita ter sido a sua maior dificuldade durante a história do Sandubas e qual foi o seu maior acerto? Maior dificuldade? Trabalhar de madrugada foi um negócio muito difícil. Nossa, com certeza. Eu trabalhei deve ter sido. muito tempo de madrugada, chegava em casa às 6, 7 horas da manhã e isso vai te cansando. E eu ficava praticamente a noite toda, todos os dias, principalmente no início. Eu acho importante isso também, né? Que quando a gente está começando, você tem que ficar de frente. Sim. Depois você vai montando uma estrutura de funcionários, de controle, mas o seu início é muito difícil. Então, esse início foi difícil. Hoje você consegue, então, delegar bastante sem necessariamente estar o tempo inteiro, né? Antigamente eu abria e fechava. Né? E qual, digamos assim, o segredo, de repente, para você conseguir fazer com que as coisas saiam do seu jeito? Então, hoje você tem sistemas, vários sistemas no mercado. No caso nosso, nós fizemos um sistema específico para os Sandubas, né, de venda, de controle de estoque. Então isso favoreceu muito. Mas você tem que ficar à frente do seu negócio, tem que estar ali todo dia,
tem a questão das mercadorias que você compra, né? Fornecedor. Hoje melhorou muito, né? Antigamente você não tinha fornecedor que entregava em Angra, por exemplo. Né? Hoje você tem fornecedor que entrega todo dia, praticamente. Sim. Então, eu acho que, voltando na pergunta, o aspecto difícil foi exatamente essa questão de acostumar a trabalhar de madrugada. E a questão positiva, né? Que você, Não era né? certo. Assim, cara, é a relação de clientes. Outro dia eu cheguei ali no Sandubas de tarde, chegou era um casal que estava comendo, aí me chamou e conhecia pelo nome, né? Aí falou assim, ó, você é o Cacá, né? Eu falei, sou eu mesmo. Por quê? Não, eu sou seu cliente, uma mulher que falou, eu sou sua cliente desde a época do trailer, eu moro nos Estados Unidos. Nossa! O meu marido é a primeira vez que ele vem aqui e eu fiz questão E o marido era estrangeiro? Tava com ela. Ah, que maneiro. Primeira vez que ele veio aqui, eu fiz questão de trazer aqui ele para conhecer o Big Big. Então, assim, isso é gratificante, né? Cara, você vê uma coisa, aquela memória... Isso que eu ia falar agora, o Sandubas, ele tá na memória afetiva das pessoas da região. Porque, principalmente, voltando para você que não conhece a região, essa rua que chama Coronel Carvalho, principalmente antigamente, era a rua do movimento, né? As pessoas se entretiam, né, em barzinhos, ou se estavam em algum outro lugar na balada, no pós-noite, param na Coronel Carvalho, e realmente, até hoje, né, o ponto dele estratégico só não fica exatamente onde fica o trailer, mas fica numa outra esquina, né? Exatamente. Né, Cacá? E qual foi o momento que você achou que precisava sair do trailer e ir para a loja física? Então, a gente teve uma hora que a nossa estrutura ela estava crescendo, né? E o nosso cliente estava querendo um espaço onde ele pudesse sentar, ter um conforto. Entendi. E aí tem uma coisa interessante, Amaury, que tem muita gente que encontra comigo. Porque o sanduíche antigamente era mais gostoso, né? Era melhor. Entendi. Né? Tem muita gente que fala isso. E aí eu respondo o seguinte, qual era a diferença antigamente? Você ia no Sandubas antigamente, porque você estava com fome de madrugada, falou, pô, vou lá no Sandubas. Então faz totalmente sentido. Entendeu? Então hoje, não, pô, vou ali comer um sanduíche. Sim. Né? Antes a pessoa, pô, tô morrendo de fome, tem um sanduíche. Então isso ficou na memória das pessoas. Então tem essa diferença, que era melhor ou não. Eu acho que hoje os produtos são bem melhores do que antigamente. Antigamente você tinha que a variedade desdobrar. É também de hoje. Qualidade e variedade é muito melhor hoje. Hoje você tem um pão próprio, o pão já vem cortado, você tem o queijo que você compra já fatiado. Quer dizer, hoje bacon já vem tudo cortadinho. Então, a condição que você tem hoje é muito melhor do que antes, entendeu? E como você mesmo falou, né, com o passar dos anos, tudo realmente foi evoluindo, né? A logística da entrega de produtos, acesso à internet, que você consegue divulgar. O tempo também ajudou o empreendimento a crescer. Questões externas somaram para que tudo desse certo. Existe hoje mais algum plano, assim, já é uma marca consolidada, mas algum plano, algo maneiro que você vai executar dentro do Sandubas que você possa contar pra gente? Assim, eu tô com 59 anos, pretendo trabalhar mais um tempo. Eu tenho algumas ideias ainda em relação ao Sandubas. Em relação à minha loja, eu quero melhorar a loja, reformar, quero lançar alguns produtos novos. Tem umas ideias aí bacanas para lançar. Tem muita coisa legal. Acho que o Sandubas ele vai dar uma engrenada de inovando, ainda, sabe? Inovação. É sempre importante dizer para quem está começando, né, que você tem que estar sempre procurando uma novidade. Né? E hoje você tem recurso para isso. Você não precisa sair nem de casa para isso. Basta você procurar que você vai encontrar no celular. Com certeza. Então hoje você tem muitos caminhos. Mas é importante você conhecer bem o seu negócio. Você tem uma marca, a questão da marca não é só a marca Sandubas. Só a logo, mas, né? Por exemplo, você tem um sanduíche que você sabe que aquele sanduíche é do Sandubas. Eu acho que esse é um diferencial. Completamente. Né? Entendeu? Rapaz, ele parece que previu a minha pauta, porque eu ia falar agora. Se você pudesse falar com alguém que está começando, o que você falaria para ele poder iniciar e chegar onde você chegou? Bom, primeiro você ter algum conhecimento. Hoje você tem essa facilidade. No meu caso foi diferente. Eu não tinha conhecimento nenhum. Foi dando murro ponta de faca, né? Nenhum. Então hoje você ter conhecimento daquilo que você quer fazer ou daquilo que você quer empreender ou montar.
pensar muito bem no investimento que você tem condição de fazer, né? Você tem, eu tenho um dinheiro para investir, porque no início dificilmente você vai ter uma rentabilidade, né? Você começa com prejuízo, porque você tem que investir, o negócio tem que ser conhecido. Um local, o ponto é muito importante, né? E assim, trabalhar muito, né? Trabalhar, montar uma equipe boa, né? Um gerente, uma equipe que possa estar do seu lado ali trabalhando junto e você ter aquele negócio que você que seja seu, mas que as pessoas gostem. Não adianta você pensar numa coisa só para você, mas todo mundo tem que gostar. Então, falando de sanduíche especificamente, as pessoas têm que gostar do seu sanduíche. Não adianta fazer pelo gosto próprio, né? Tem que levar em consideração o gosto do cliente, né? Exatamente. Estúdio, por gentileza, palmas para esse grande convidado. Que foi um papo ótimo. Ó, já pode fazer... Foi rápido, né? Pode fazer uma mentoria, hein? Eu posso terminar aqui e falar uma coisa Pode, para você? com certeza, pode ficar à vontade. Olha só, Amaury, o seu pai... Né? Não vou fazer você chorar, não. Mas eu aqui, sendo entrevistado por você, cara... Começou a ver um monte de coisa na minha cabeça. Diga. O seu pai, ele cortou o cabelo do meu avô, cara. Pois é. Depois ele cortou o cabelo do meu pai. Depois o meu. E depois o meu filho, cara. Olha, meu, entendeu? Então, assim, é porque ele parou. Senão, que ele chegou até no Enzo. Então, e assim, é muito legal, porque ele de vez em quando dá uma volta na rua e ele faz questão de passar lá e falar comigo. Com certeza ele comenta. Então o teu pai é um exemplo, sabe, de negócio que deu certo. Sim. Né? E assim, eu frequentava lá todo dia, eu passava lá e batia um papo com ele e ia embora. Todo dia. Muito E isso bom. foi comigo, foi com meu pai, foi com meu avô, minha família inteira. Então, para mim, assim, é muito legal estar aqui falando para você, imaginando ali o Amaury ali na rua do Coronel Carvalho. Quantos anos? Incrível. Ele Meu pai? ficou lá? Lá acho que foi 60 anos. Então... 60 anos. Que eu vou chegar... Meu pai é um ótimo exemplo de como construir uma marca, hein, gente? 60 anos Muito ali. bom. É verdade. E eu, obviamente, trouxe esse querido que já é amigo da família, né? Poder conversar com a gente e falar sobre vários assuntos que são importantes, principalmente se tratando de empreendedorismo, de trabalho e tudo mais. Muito obrigado, tá, Cacá, de ter vindo. Quero deixar meu telefone, meu contato. Pode falar? Pode 24 falar à vontade. 974-04-2295. Qualquer pessoa que quiser me ligar, mandar uma mensagem, quiser uma ajuda, uma opinião, alguma coisa de experiência. Tem que fazer a mentoria, tem que montar um Tô à disposição para você assim dar mentoria, rentabilizar. Porque eu já estou virando tiozinho já, né, Paulo? Muito né? bom. O Instagram, o seu Instagram e o Instagram do Sandubas? Sandubas, no Facebook, meu Instagram é Sandubas Show, se eu não me engano, é isso? Né, Sanduba, não, eu acho que é Sanduba Lovers. Sanduba Lovers, desculpa. Olha, eu já posso ser garoto propaganda, hein, cara? Sanduba Lovers, é verdade. Já pode encontrar você garoto propaganda. Muito bom. E o seu? Meu Cacá Gibrail. Cacá Gibrail. Gente, então siga esse queridão aqui. Siga o nosso Instagram também do IAI Amaury, iai.amaury. Só seguir lá. Desse queridão que também, @Amaury Guimarães. Esse foi o Cacá Gibrail, conversou com a gente sobre todo o seu empreendimento. E semana que vem nós estamos de volta com mais convidados. Valeu, Cacá. Muito obrigado, tá, querido? Valeu, Amaury. Obrigado. Valeu, gente.